sinal de saúde, né? Quando estão muito quietinhos, a gente se preocupa. Eu sei porque nós tínhamos um assim em casa. Amém? Nós vamos para este momento em que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor e nós vamos começar com uma leitura. Então, eu vou dizer para vocês que nós vamos ler uma porção um pouco maior da palavra, mas está tendo um eco aqui, não sei. Mas que não vamos demorar muito, tá bom? Só peço que vocês prestem muita atenção para a gente entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Então, nós vamos abrir no livro de Atos, capítulo 10. O título da mensagem, pode pôr para a gente ali? Por favor. Atos, capítulo 10. A partir do verso 1, mesmo assentados, diz assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 15h, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto. Eu fiz uma pausa porque não está mostrando o texto. N-A-A. É que tem gente que acompanha por ali, né? Daí agora eu vi que não está passando. É a Nova Almeida atualizada. Estávamos no 13. Bom, vamos do 11. Viu um céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo algum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por este momento. Que as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso raciocínio, tudo seja levado à obediência de Cristo Jesus, cativo nesse momento a Ti, Senhor, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesta manhã. E assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, que é muito importante, todo mundo aqui já assistiu no passado novela, né? Que a gente espera que não veja mais. Mas séries, filme. E nós sabemos que funciona assim, são núcleos de personagens, não é? Então, começa o filme, por exemplo, mostrando um núcleo aqui de personagem, daí tem uma pessoa lá no escritório e está acontecendo uma situação. Então, esse é o núcleo desta pessoa.
De repente muda de cena e aí vai para um outro lugar, uma outra cidade, e está mostrando uma outra situação, alguém está cometendo um crime, está acontecendo alguma coisa lá, e aqui tem um outro núcleo de personagem, outra situação acontecendo. Então, da mesma forma, esse texto que nós lemos vai mostrar que Cornélio está aqui, ele está em Cesareia, e algo está acontecendo com ele. E, neste mesmo tempo, Pedro está aqui em Jope, e tem uma outra situação acontecendo com ele. Porém, nós podemos ver a mão de Deus, que orquestra a história da nossa vida, né, que cuida de cada detalhe, que tem nas suas mãos o controle do tempo, e que sabe exatamente o que precisa acontecer no tempo exato. Ele está preparando estes homens para receber algo especial, para se tornarem ou para mostrarem para nós o que é ser uma pessoa especial. Então, ele está trabalhando na vida de um e na vida do outro, mas ele escolheu essas pessoas para serem estas que vão nos falar a respeito de ser especial, porque elas tinham características especiais. E nós vamos falar sobre isso. Então, nós temos aqui primeiro Cornélio. Nós lemos a respeito dele que ele era centurião da guarda, chamada italiana, de Roma. Então, ele não é judeu, ele é gentil, ele não é cristão, não é convertido, mas ele era um homem que tinha características específicas. Primeiro diz que ele era Cornélio, que ele era centurião e que ele estava em Cesareia. Diz também a respeito dele que ele era um homem, um centurião, antes, para quem entenda, né, o que significa isso, ele tinha 100 homens debaixo do comando dele. Não era pouca coisa. Então, diz que ele era um homem piedoso. Então, esta é a primeira característica especial deste homem, que ele era um homem piedoso. E o que significa isso? Reverência a Deus manifesta em ações sinceras. Então, as atitudes dele eram atitudes do coração, de alguém que é reverente a um Deus que ele nem conhecia totalmente. Ele era alguém que tinha sede de Deus, tinha sede de conhecer esse Deus dos judeus, mas ele não tinha ainda essa experiência extraordinária com Deus que nós já tivemos, embora ele fosse um homem piedoso. Ele tinha reverência a esse Deus, ele sabia que esse Deus era grande, era poderoso, e ele era piedoso porque ele tinha atitudes sinceras que revelavam que ele era um homem que temia a Deus. Por isso, a segunda característica é que ele era temente a Deus. Extremamente importante, a mais importante aqui. E a gente vai entender por quê. Então, ele era um homem temente a Deus. Uma pessoa, para ser temente a Deus, ela precisa ter o mínimo de conhecimento de Deus, o mínimo de presença de Deus na vida dela. E o texto diz que ele era um homem de oração. Então, ele orava a este Deus, ele era reverente a este Deus, e ele era temente a este Deus. E, finalmente, diz que ele fazia muitas esmolas. A gente precisa entender este conceito de esmola, porque esmola não é você ver uma pessoa com a mão estendida e você jogar uma moedinha, né? Você vê uma pessoa passando fome e você pagar um sanduíche, isso tudo é muito bom, mas não é sobre isso que está falando. Aqui, esmola tem o sentido de caridade, ato pelo efeito. Então, ele é uma pessoa caridosa, mas que aquilo que ele faz para o outro tem a ver com o efeito que isso vai ter na vida da pessoa. Então, ele não dá só por dar. Ele não alimenta só por alimentar. Ele não dá dinheiro só por dizer, eu fiz a minha obrigação. Ele faz as coisas para outra pessoa, ele doa de si, de tempo, de recurso, de alimento, ele doa sabendo que aquilo vai ter um efeito benéfico na vida da pessoa. Então, isso é a esmola que a palavra está dizendo aqui. Então, estas são as características deste homem chamado Cornélio, para quem Deus teve um olhar diferenciado em um momento da história dele, lá em Cesareia, onde ele estava. E aí nós lemos no texto, no verso 4, acho que eu devia ficar de óculos já, né? No verso 4, na parte B, diz assim, verso 4, as suas orações, o anjo disse para ele da parte de Deus, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Para mim, é um dos versículos mais lindos do Novo Testamento. Não é que Deus viu. As suas orações
e as suas esmolas estão gravadas no coração de Deus. Subiram para a memória de Deus. Deus não vai se esquecer daquilo que você faz. Quando você faz de coração, quando você faz com a intenção de que aquilo seja bom para a pessoa, quando você faz para o outro sabendo que está sendo reverente a Deus, porque você é alguém temente a Deus, porque você sabe o que você está fazendo, isso vai para o coração de Deus e fica gravado lá. É para a memória de Deus. É a melhor maneira de agradar a Deus. Então, isso é o que estava escrito a respeito. E aí o anjo disse para ele o quê? Envie homens até Jope, lá na outra cidade, porque lá tem um servo meu chamado Pedro, que está na casa de um homem chamado Simão, e você vai, manda esses homens lá e fala para eles virem até aqui. Todo mundo aqui nessa história está obedecendo sem saber por quê. Está obedecendo porque entendeu que era Deus que estava mandando. E é assim que funciona. A gente obedece quando Deus manda, né? Obedece quem tem juízo, diz o ditado. Então, veja o que está acontecendo. Neste núcleo, aconteceu tudo isso. E aí, no dia seguinte, porque o tempo de Deus, o kairós de Deus é perfeito, no dia seguinte, lá em Jope, né, Pedro foi lá fazer o seu momento de oração. Aí ele sentiu fome. Ele é igual eu, né? Falou que vai orar, vai fazer qualquer coisa, eu tenho fome. Né? Eu sou uma pessoa que tem fome 24 horas por dia. Então, ele vai lá, está com fome, e aí Deus usa isso, né, para mostrar algo para ele. Então, ele olha e ele tem uma visão. Então, aquele homem gentil que está lá em Cesareia, ele teve uma experiência extraordinária com Deus. Todos nós gostamos de ouvir a respeito das pessoas quando elas têm essas experiências extraordinárias, e gostaríamos de ter experiências assim. Então, esse texto está nos mostrando o que é preciso para você ter experiências assim com Deus. Então, aí ele teve a experiência dele lá e Pedro está aqui. Pedro é um servo de Deus, é um discípulo de Jesus, um homem convertido. Todo mundo sabe a respeito dele, muitas coisas são ditas a respeito de Pedro. Mas, se nós olharmos para o texto, nós sabemos que ele teve momentos na sua vida, ele progrediu, né, como cristão, ele foi impetuoso, ele foi ousado, ele foi estúpido algumas vezes, mas ele cresceu e ele finalmente se converteu verdadeiramente. Ele é aquele homem que abre a boca para pregar, porque para isso ele foi chamado, e milhares de pessoas se convertem ao ouvir a pregação que ele faz. Então, se nós voltarmos um pouquinho aqui no capítulo 9, a gente vai ver que ele estava fazendo o quê para ter este momento especial de extraordinário de Deus? Ele estava trabalhando. Porque servo, discípulo que é chamado, não fica parado. Né? Nós não fomos chamados para ficar sentados, nós fomos chamados para trabalhar para o Senhor. Os dias são maus e nós precisamos falar do amor de Deus. Então, fala que a igreja estava crescendo, lá no verso 31, a igreja estava crescendo. Por quê? Porque Pedro estava indo lá, ele estava pregando, ele estava falando. Aí tem a cura de Enéas, Pedro estava curando pessoas. A ressurreição de Dorcas, o último relato, antes dele ter esta visão, ele experimentou a ressuscitação de uma pessoa. A pessoa tinha morrido, ele foi até lá, ele orou por aquela pessoa e ela voltou. Ele teve essa experiência extraordinária, mas por quê? Porque ele estava trabalhando, ele estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, quanto mais nós nos dedicamos ao ministério, aquilo para que nós fomos chamados, mais nós vamos experimentar do extraordinário de Deus para nós, nas nossas vidas e através de nós, na vida das pessoas. Então, Pedro foi um homem que fez a igreja crescer, né, pela ação do Espírito Santo na vida dele, porque ele ouviu, ele seguiu Jesus, ele obedeceu e ele estava servindo. E a palavra diz em Mateus 7, 24, não precisa abrir, mas todo aquele que ouve as minhas palavras, nós estamos aqui ouvindo, e as pratica. Então, a palavra de Deus não é só para ouvir, para conhecer, mas sim para praticar. Então, estas pessoas são, de alguma forma, especiais para Deus. Mas nós vamos entender mais sobre isso na sequência do texto. Então, ele diz assim, vamos voltar lá para o 10. Nós lemos até o versículo 16, que foi quando Pedro tem a visão.
Mas o texto diz, na sequência, que ele não entendeu a visão. Ele não entendeu. No dia seguinte a que ele teve a visão, chegam os homens que foram enviados lá de Jope. No momento que esses homens chegaram, ele estava justamente questionando o Espírito Santo, tentando entender o que significava aquilo. Aquelas comidas imundas, né, que no judaísmo eles não poderiam comer, Deus mandando ele comer, e aí dizendo para ele, não julgue impura as coisas que eu purifico. Então, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas aí, o texto diz lá no verso, não sei onde está, mas no verso 19, diz assim, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito Santo lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu enviei. Ele ainda não tinha entendido o que significava aquela visão. Mas ele sabia que Deus estava dando uma ordem para ele. Então, ele se levanta e faz aquilo que Deus manda. Ele recebe esses homens na casa onde ele estava hospedado, eles dormem ali, no dia seguinte, eles partem em direção a Cesareia. Eles estavam em Jope. Então, eles vão para Cesareia. Está dando para entender? Não estou correndo muito? Então, eles saem de Jope, junto com Pedro. Pedro leva alguns homens junto com ele, além desses que vieram buscá-lo. E aí eles vão para Cesareia, onde está o centurião, onde está Cornélio. E aí o texto diz assim, e o que nós vamos ler agora é o verso 27. Desculpa, é o verso 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Vamos fazer uma pausa aqui. Cornélio sabia que estava para receber algo muito especial da parte de Deus. Ele tinha buscado isso. Ele desejava mais da presença e do conhecimento de Deus. Então, ele recebe uma visita de um anjo. E o anjo diz, vai lá e traz esse homem aqui. Esse homem vai vir aqui e vai revelar algo extraordinário para a minha vida. Mas aí isso não é só para mim. Isso que você recebeu, esse entendimento que você tem quando ouve a palavra de Deus, que é dado pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, isso não é algo só para nós. Isso é algo que nós precisamos compartilhar. O mundo lá fora está cheio de gente ao seu redor que está ansiando pela palavra de Deus, que está ansiando por este amor, por este conhecimento de Deus. Então, este homem não quis isso só para ele. Ele nem quis isso só para os da sua casa. Quando isto acontece, ele está lá esperando Pedro, reunido na casa dele, com os seus familiares que moravam com ele, com seus parentes. Olha, ô sogra, vem aqui, ô tio, vem aqui, porque algo extraordinário vai acontecer. E, além disso, os amigos mais íntimos. Porque, se ele pudesse, ele chamava a cidade toda. Porque ele sabia que era algo tremendo, mas não tinha como. Então, ele chama os seus amigos mais íntimos, para receber junto com ele. E aí, o que acontece é o que nós vamos ler agora. Quando Pedro, verso 25, quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, adorou. Mas Pedro o levantou e disse, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, então veja que aqui neste momento vem a revelação para Pedro da visão que ele teve lá atrás. Só quando ele obedeceu e foi aonde ele precisava ir, e estava onde Deus queria que ele estava, é que ele entendeu a visão. E então ele diz, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil, ou de entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém. A visão que ele teve foi de comida, foi de carne, mas ele entendeu o que Deus estava falando. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, e agora pergunto por qual motivo vocês mandaram me chamar? E aí Cornélio vai contar toda a história, nós não vamos ler, né? Que o anjo veio e disse para ele fazer assim, assim. E aí nós vamos lá para o verso 34. Então Pedro começou a falar.
Então, Pedro começou a pregar para todo aquele povo que estava ali reunido naquela casa. Reconheço, Pedro disse, por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, está em algumas versões. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso, porque as pessoas, né, usam isso muito erroneamente. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama todo mundo, tá bom. Mas não é sobre isso que o texto está dizendo. O texto está nos mostrando o que é ser alguém especial para Deus. Existem características específicas para isso. O que é ser especial para Deus é aquele que agrada a Deus. E o que é preciso para agradar a Deus? Porque ele não está falando de modo generalizado como usam aí fora, vamos dizer assim. Uma pessoa, todas as pessoas, todos nós pecamos. A palavra de Deus é clara quando diz que aquele que diz que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. Mas nós nos convertemos e temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós e nos conduzindo. Nós pecamos, mas nos arrependemos daquilo que fizemos e não nos mantemos na prática do pecado. Então, existem pessoas lá fora que vivem na prática do pecado, naquilo que Deus disse que não é para ser assim, naquilo que Deus disse que não vai levar à vida eterna. A pessoa se mantém naquilo e ela se justifica dizendo que Deus ama todo mundo, né? Então, Ele não vai me rejeitar e eu vou continuar fazendo o que eu quero. Não é assim. Não é isso que está escrito aqui. Ok? Para a gente entender bem, acho que ficou claro, não vou entrar em detalhes, mas ficou claro que existem muitos tipos, né, de situações, de pessoas, de pecados, que a pessoa continua na prática, achando que está tudo bem, porque Deus ama. Né? O slogan é Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo, mas tem um porém. Né? Então, nós lemos aqui que eu reconheço... Desculpa. Eu reconheço que tossi a noite inteira hoje. Alergia. Eu reconheço, por verdade, que Deus não trata diferente as pessoas, desde que as pessoas queiram e façam aquilo que Deus quer, não é? Então, ele diz assim, pelo contrário, em qualquer nação, está falando de coisas específicas, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que teme a Deus e pratica a justiça é aceitável a Deus. Então, é aceitável tudo? Não é. Não é isso que está escrito aqui. Então, o que é preciso para ser alguém aceitável? O que é preciso para ser alguém especial diante de Deus? Você precisa ser temente a Deus. Para ser temente a Deus, você precisa conhecer a Deus. Você precisa entregar a sua vida para Ele. Você precisa ser um seguidor de Cristo. Você precisa ser um discípulo de Jesus. Você precisa ser como Pedro, que é cristão. E nós falamos de um homem que era gentil, mas ainda não estava pronto. Por isso, Deus envia Pedro até ali. E aí, este homem, que já é cristão, que já é um servo, que já é um pregador da palavra, ele está trabalhando. Ele está fazendo a vontade de Deus. Então, este homem é um homem especial para Deus. É um homem que não é excluído por Deus nesta acepção de pessoas. Porque ele faz a vontade de Deus. Porque ele é temente a Deus. Porque ele pratica a justiça de Deus. Então, você quer ser alguém especial para as pessoas? Seja antes especial para Deus. Porque se você é especial para Deus, nesse sentido, entenda isso, né? Eu sou especial, o outro não é especial. Não é isso, né? A gente está entendendo o que o texto está dizendo, do seu modo de vida. Mas se você é especial para Deus, você é temente, você já reconheceu o senhorio de Cristo, então você funciona no reino, você fala de Jesus, você alcança as pessoas, você leva cura, salvação. Se você é essa pessoa especial para Deus, você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai experimentar esse maravilhoso agir de Deus no tempo certo, de forma extraordinária, e eu profetizo, na autoridade
que me foi investida sobre a sua vida. Igreja do Senhor reunida neste lugar, Igreja do Senhor que nos acompanha aí pela internet, eu profetizo sobre a sua vida que você vai viver o extraordinário de Deus. A igreja precisou de perseguição e é bem provável que cheguemos a isso muito em breve. Mas assim mesmo, e aí por isso mesmo, eu profetizo sobre as nossas vidas, Igreja do Senhor, que nós vamos presenciar e vivenciar e levar as pessoas a isso, a presenciar o extraordinário de Deus, experiências que nós não sabemos nem como relatar. Quando você tenta contar algo especial que Deus fez na sua vida, a maneira extraordinária como Ele agiu através de você, é difícil contar para quem não viveu isso. É difícil contar para quem não tem essa experiência com Jesus, porque é algo que palavras não são suficientes. Às vezes você tenta contar, não consegue, você dá um abraço e Deus fala com a pessoa. O Espírito Santo age na pessoa, e é isso que Deus vai fazer através desta igreja. Esta é a visão de Deus para a nossa igreja aqui em Morungaba, que este amor imensurável de Deus, imensurável porque ninguém sabe a potência total que tem, ninguém sabe o tamanho deste amor, até onde ele vai na sua incondicionalidade, não sei se existe essa palavra, mas este amor tremendo de Deus, ele vai emanar das nossas vidas para este mundo terrível lá fora, que está carecendo do amor de Deus. Este é o papel da nossa igreja, este é o papel daqueles que servem ao Senhor. É por isso que o sobrenatural vai acontecer aqui no nosso meio, e as pessoas serão impactadas lá fora pelo amor de Deus que é derramado através das nossas vidas. Amém? Nós recebemos isso, o ano está acabando, nós temos muito para meditar a respeito do que aconteceu, do que fizemos nos últimos meses, mas nós temos muita expectativa e esperança em Cristo Jesus, das coisas tremendas que Deus vai fazer na nossa casa, na nossa família, as conversões que nós vamos testemunhar no nosso meio, aqueles por quem nós temos orado há tanto tempo, desejado, que sejam pessoas que amem a presença de Deus do começo ao fim, que sejam estes da nossa casa, aqueles que desejem estar na presença de Deus, aqueles que testemunhem deste grande amor de Deus. Isto vai acontecer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Deus une estas vidas num único propósito. Nossa, eu tenho tudo isso de tempo ainda? Acho que eu vou ler todo o texto agora até o fim. Eu vou falar só o que o Senhor mandou, tá bom? Seja aceitável ao Senhor. Aquele que o teme e faz o que é justo é aceitável ao Senhor. Tem muita gente ansiando pela presença de Deus. Aquela pessoa que você fala assim, avião, né? Eu quis dizer avião, tá? Não sei se o que saiu, mas é que a gente fala afião, né? Mas é avião. Meu Deus, acho que esse daí não tem jeito, né? Pode ser que seja esta pessoa que está com o coração sedento e está esperando aquele toque especial da parte de Deus através da sua vida. Se levante para fazer a vontade de Deus. Nós ouvimos isso, eu me converti tem mais de 20 anos. Eu não sou boa com números que nem o pastor. Não sei, faz muito tempo. Eu era bem novinha, há 20 anos atrás. Mas nós ouvimos muitas vezes, Jesus está voltando, não é mais tempo, né, mas eu diria que quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja o que está acontecendo ao nosso redor. E vamos fazer aquilo que é necessário. Porque a palavra de Deus diz que o enganador está aí. Muitos serão enganados, inclusive entre os escolhidos, diz a palavra de Deus. Não sejamos como estes. Sejamos crentes fiéis, que estuda a palavra, que busca. Hoje é o dia da Bíblia, né? Se comemora o dia da Bíblia. Mas todos os dias é dia da Bíblia. Todos os dias nós precisamos estar
firmados na palavra de Deus. Não tem outra coisa que mantém a gente de pé, além da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, eu ainda vou fazer uma leitura, mas vamos fazer vocês cansar comigo um pouco. O que nós temos com Deus, a experiência da salvação. Quando nós olhamos para trás, eu já fiz isso muitas vezes, e pensar como teria sido o meu futuro se eu não tivesse escolhido estar com Cristo, no momento em que isso aconteceu na minha vida, através de uma enfermidade, de um câncer, de um tempo difícil. O que teria sido? Eu não teria morrido, acredito eu. Mas que vida medíocre eu teria tido. Eu não faço muitas coisas que eram bem legais que eu fazia, por falta de tempo, de recurso, né? Mas o que eu tenho com Jesus, eu não troco por nada disso que eu fazia antigamente. Talvez Ele ainda me permita fazer, apesar da idade. Eu escalava montanha, eu mergulhava, eu fazia motocross, bicicross, rafting, tudo que você imagina aí de aventura, eu fazia. Não parece, né? Mas eu fazia. Mas eu faço tudo isso hoje, tenho as mesmas sensações maravilhosas quando eu prego a palavra, quando eu ensino, quando eu visito, quando eu oro por cura, quando eu estou sozinha em casa, mas sinto a presença de Deus. Não tem nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu ia cantar, mas não sou para tanto, né? Mas então, Pedro diz assim, na sua pregação, verso 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Verso 43, dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Agora, o resultado de tudo isso, do que aconteceu neste núcleo de personagens, e neste daqui, em função da conversão deste homem, é o primeiro gentio relatado aqui, convertido, no Novo Testamento. É o texto mais longo que tem sobre a conversão de alguém, porque foi muito especial. E esta novela, essa história termina a partir do verso 44, quando diz assim, enquanto Pedro falava estas palavras, enquanto ele estava fazendo a vontade de Deus e pregando, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre eles, os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Amém? Que coisa maravilhosa. Todos os que estavam ali reunidos ouviram, e pelo ouvir o Espírito Santo agiu na vida deles e entrou no coração deles, eles passaram a pertencer ao Senhor Jesus, e então eles começaram a falar em línguas, começaram a profetizar e começaram a fazer aquilo que nós já tivemos experiência com Deus de fazer. Eles estão nos esperando. Só de dizer isso, você vai pensar em muitos nomes de pessoas que estão à sua volta e que estão esperando este toque de Deus. Que você seja esta pessoa que vai levar esta palavra de esperança
e esse Espírito Santo maravilhoso, que vai transformar essas vidas. E ele fala finalmente do batismo, né? Nós tivemos batismo aqui recentemente, todos aqueles que nos acompanham, que estão aqui, que não foram ainda batizados, para quê, né? Vai lá se molhar, um ritual, né? Mas isso é o testemunho público de que você pertence a Jesus Cristo, de que você entendeu a mensagem de Cristo. É por isso que nós fazemos. Até Jesus o fez. Ele foi batizado por João Batista, para declarar ao mundo o que nós devemos fazer, a verdade de Deus. Nós o fazemos para declarar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Mas antes eu vou perguntar se há alguém aqui que nunca fez a oração de entrega, não declarou Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Todos aqui estão seguros no Senhor. Amém? O altar está aberto porque você pode pensar assim, mas eu não sei qual é a minha função. Eu não sei qual é a minha missão. Eu tenho que me levantar, tenho que fazer, mas o quê? O que o Senhor espera que eu faça? Então, se você deseja colocar isso diante do Senhor, o altar está aberto e nós vamos orar por isso também. Amém? Feche os teus olhos. Este é o momento em que nós falamos com Ele. Mostramos no nosso coração aquilo que nós entendemos, que o Senhor falou conosco, e respondemos àquilo que Ele espera de nós. Senhor, aqui está a Tua igreja reunida. Todos aqui vieram, Senhor, não porque cumprimos um ritual aos domingos. Nós nos preparamos e viemos à Tua casa, Senhor, para adorar o Teu nome. Nós entoamos louvores a Ti, já fizemos orações, ó Deus, oração de agradecimento, de entrega, e ouvimos a Tua palavra, Senhor. O nosso pedido primeiro é que a Tua palavra, Senhor, permaneça em nós, permaneça gravada nos nossos corações, na nossa mente, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Isso disse o salmista, Senhor. Grava a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Ti. Nós somos tementes a Ti, Senhor. E assim, por isso, nos consideramos especiais, não mais ou menos, mas apenas pessoas que agradam o Teu coração, Senhor. Assim queremos ser, pessoas que agradam o Seu coração. Assim nós desejamos, Senhor, que nós possamos nos levantar, todas as ferramentas que o Senhor já colocou nas nossas mãos, Senhor, porque nós sabemos que fomos chamados para fazer algo, e que ferramentas do alto, Senhor, já foram entregues a nós, para que nós façamos aquilo para que fomos chamados. E nós desejamos, Senhor, não sermos acomodados. Nós desejamos, Senhor, fazer a Tua vontade a cada dia e cada dia melhor, Senhor. Fazer para Ti com excelência, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é tremendo, é grandioso, o Senhor nos leva a ter experiências extraordinárias, Senhor. O Senhor nos leva a uma vida de paz, a paz que excede todo o entendimento. O Senhor nos faz sentir segurança em meio à guerra, em meio a tudo isso que está acontecendo. Nós estamos aqui, estamos de pé, continuamos sorrindo e continuamos fazendo planos, Senhor. Mesmo com todas as ameaças, não sabemos o que é fake, o que é real, Senhor, mas a ameaça está no ar, mas não nos incomodamos com isso, porque nós temos uma missão, Senhor. E a segurança e a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é Deus acima de qualquer coisa e que nada vai acontecer, seja o que for, nada vai fugir ao seu controle, Senhor. Aquilo que não parecer tão bom aos nossos olhos, Senhor, nós sabemos que é para mexer conosco, porque estamos demais acomodados. Por isso, Senhor, nos fortalece.
Nos ajuda, porque nós não queremos ser como estes que serão enganados, não queremos ser deixados para trás, Senhor. Nós queremos, sim, estar diante de Ti, prostrados aos Teus pés, mas mais ainda, nós desejamos ser úteis nas Tuas mãos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, porque a única coisa que pode trazer prazer na vida de um cristão é saber que estamos funcionando como deveríamos nas Tuas mãos, Senhor, em prol do Teu reino. E é por isso, Senhor, que nós entregamos tudo nas Tuas mãos, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que toma a nossa mente, a nossa atenção, tudo aquilo que ocupa o Teu espaço, Senhor, nós entregamos a Ti. Cuida de nós, da nossa saúde, traz saúde para o nosso físico, para a nossa mente, para o nosso emocional, Senhor, que de qualquer forma sempre é abalado pelas circunstâncias, mas nos ajuda nisso, Senhor. Nos torna pessoas fortes, soldados do Senhor, que se levantam para a batalha todas as manhãs, Senhor, sabendo quem é por nós. Porque a Tua palavra nos garante que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso estamos de pé, por isso estamos aqui, por isso somos gratos ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, obrigada por mais este ano, Senhor. Obrigada por cada vida que nos acompanha aqui na Tua casa, por cada um que está nos acompanhando aí pela internet, Senhor. Que o Senhor possa alcançar todos os corações. Em tudo nós Te damos graça, Senhor. Bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Vou falar que nem alguns pastores costumam dizer, agora para o Senhor, né? Com força, vamos aplaudir com força ao Senhor. Amém. Amém. Porque não há outro que mereça. Antes de nos despedirmos, lembrem-se que nós temos a nossa feirinha com as coisas que os meninos do Mirada de Amor fizeram durante o ano aí, né? Se você não pode agora, você pode pedir pelo WhatsApp, tem fotos lá, mas nos ajudem aí a valorizar, né, todo o esforço deles durante as oficinas, tá bom? Estendo as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.